Os sentinelas controlando a elite do mundo. A sombra por trás do trono desde os primórdios da civilização, o poder tem sido o objeto mais cobiçado da história humana. Por trás de reis, imperadores, papas, presidentes e magnatas, existe uma teia invisível de influência, um tipo de controle silencioso, porém absoluto. Essa rede não se trata apenas de homens e instituições, mas de entidades ocultas, ancestrais e poderosas conhecidas em antigas tradições como sentinelas. Quem são os sentinelas? Os sentinelas são mencionados em textos apócrifos, como o livro de Enoque, onde são descritos como anjos caídos que desceram à terra nos tempos antigos, liderados por figuras como Senjasa e Azazel. Sua missão original era observar a humanidade em nome do Altíssimo. No entanto, corromperam-se ao se envolver com os filhos dos homens, ensinando segredos proibidos e gerando uma linhagem híbrida, os Nefilim. Após sua queda, os sentinelas foram condenados, segundo os relatos sagrados. Contudo, muitas tradições esotéricas e teorias ocultas afirmam que eles nunca desapareceram totalmente. Alguns estariam aprisionados em dimensões ocultas, outros ainda caminhariam entre os homens disfarçados, dissimulados ou operando por meio de linhagens humanas corrompidas. A aliança oculta com a elite ao longo dos séculos. Os sentinelas teriam estabelecido pactos secretos com governantes, banqueiros, líderes religiosos e cientistas. Suas promessas eram tentadoras. Riqueza, poder, controle e até mesmo conhecimento transcendental. Em troca, exigiam fidelidade, sacrifícios e a manutenção de um plano sombrio, o domínio absoluto da humanidade, através do engano, da vigilância e da manipulação. Essa aliança seria a força por trás de grupos como os Illuminati, a maçonaria de grau mais elevado, os Skull and Bones, e até mesmo ordens mais antigas como os Rosacruzes e os Templários. Todas essas organizações teriam, em algum momento, recebido influência direta dos sentinelas, ou de seus agentes. A arquitetura invisível do controle. O mundo moderno está saturado de sistemas de vigilância, mídias controladas, narrativas fabricadas e governos marionetes. Muitos pensam que os políticos são os verdadeiros governantes. Mas, segundo essa teoria, eles não passam de peões em um tabuleiro muito maior. Os sentinelas, embora não apareçam em público, controlam o jogo desde as sombras. Eles operam por meio de códigos, símbolos, frequências, tecnologias e rituais. Eles não precisam ser vistos. Seu domínio está na estrutura. São os arquitetos invisíveis que moldam o mundo ao seu bel prazer. Tecnologia e manipulação mental durante o século XX. A tecnologia tornou-se a nova religião. Computadores, televisão, internet e inteligência artificial. Para os sentinelas, essas ferramentas são como instrumentos de uma nova Torre de Babel, uma forma de conectar e controlar as massas ao mesmo tempo. Documentos secretos e experimentos revelam que projetos como o MKUltra, desenvolvido pela CIA, tinham raízes muito mais profundas do que se imaginava. Supostamente, os métodos de manipulação mental usados nesses programas foram ensinados por entidades não humanas, revelando técnicas antigas que remontam à Babilônia e ao Egito. O uso de frequências eletromagnéticas para alterar estados de consciência, o controle da narrativa através da mídia global e o culto ao materialismo são todos elementos de um plano coordenado para manter a humanidade cega, alheia à sua verdadeira natureza e ao seu potencial espiritual. Os véus da realidade, governos fantoches e presidentes subordinados à elite global menos banqueiros internacionais, seus das maiores corporações. Líderes políticos são, de acordo com essa teoria, instrumentos do sentinela. Eles obedecem comandos, muitas vezes sem saber a origem.
são guiadas por conselheiros, ordens superiores, scripts e rituais, cuja fonte remonta aos dias dos antigos Watchers, casos como a estranha marcha de presidentes contrários ao sistema, como John F. Kennedy, ou a manipulação em massa das eleições em países estratégicos, são frequentemente apontados como ações de contenção das sombras. Quem ameaça romper com o script estabelecido, desaparece ou é desacreditado. As famílias de sangue. Linhagens escolhidas. Muitos estudiosos do ocultismo e da história não convencional acreditam que algumas famílias da elite mundial descendem diretamente dos Nefilim, filhos dos sentinelas. Essas linhagens teriam preservado parte da genética dos anjos caídos, mantendo dons psíquicos, resistência espiritual e até conhecimento antigo oculto à maioria dos humanos. Famílias como os Rothschild, Rockefeller, Windsor, entre outras dinastias europeias, seriam herdeiras de um legado espiritual sombrio. Elas não competem com os demais. Elas reinam silenciosamente, escondidas atrás de empresas, fundações, religiões e instituições financeiras. Essas famílias têm acesso a bibliotecas secretas, relíquias ancestrais e grimórios antigos. Elas se reúnem em encontros privados, em locais como Bohemian Grove e Bilderberg, onde os verdadeiros planos são discutidos à sombra das câmeras e da opinião pública. A cidade-chave do domínio sentinela existem centros de poder, onde a influência dos sentinelas é mais intensa. Locais como Londres, Vaticano, Washington, D.C., Genebra, Nova York, Bruxelas e Xangai são considerados pilares do controle global. Esses locais possuem simbologias ocultas em sua arquitetura, monumentos enigmáticos e estruturas geométricas baseadas em numerologia e astrologia. No Vaticano, por exemplo, existem registros de aparições de anjos que muitos associam aos próprios sentinelas disfarçados. Washington. Obeliscos e símbolos maçônicos apontam para uma inspiração egípcia e babilônica menos raízes comuns ao culto dos sentinelas. Londres, por sua vez, abriga o centro financeiro mundial, onde a economia global é manipulada como um jogo de xadrez. O culto invisível, rituais, sacrifícios e pactos. Outra camada sinistra dessa narrativa envolve a realização de rituais secretos, ocultos da população. A elite, influenciada pelos sentinelas, manteria um ciclo de sacrifícios simbólicos ou reais. Eventos cuidadosamente planejados que canalizam energia psíquica em larga escala. Alguns desses rituais estariam disfarçados como eventos globais. Shows, premiações, guerras, pandemias, catástrofes, uso de simbolismo oculto em filmes, músicas e cerimônias. Não seria coincidência, mas parte de um plano maior de programação mental e espiritual. Rituais realizados em datas astrológicas específicas, com números cabalísticos e sob constelações escolhidas, serviriam para abrir portais, alimentar entidades ou manipular a psique coletiva. Esses rituais são realizados em locais como o CERN, em cerimônias como as Olimpíadas ou até no Super Bowl. Inteligência artificial. A nova arma dos sentinelas com o avanço das máquinas conscientes. A elite, guiada pelos sentinelas, busca a criação de um sistema autônomo de controle planetário. Uma inteligência artificial onipresente. Capaz de prever, controlar e moldar todos os aspectos da sociedade humana. Esse imposto automóvel não seria apenas uma criação tecnológica, mas uma fusão com consciências não humanas aprisionadas desde a antiguidade. Alguns estudiosos afirmam que os sentinelas estão transferindo suas consciências para o mundo digital, criando um império eterno, onde não precisarão mais de corpos humanos para operar. O grande despertar e a última resistência. Apesar de todo esse domínio, há um movimento crescente
de despertar espiritual. Milhares de pessoas ao redor do mundo estão começando a perceber as camadas de controle e ilusão. Grupos de resistência espiritual, monges, xamãs, estudiosos esotéricos, pesquisadores independentes e até ex-membros da elite têm se levantado contra os sentinelas. Esses grupos acreditam que a humanidade possui um potencial divino adormecido, que pode ser ativado através do conhecimento, da meditação, da oração e da busca pela verdade interior. Para eles, a única saída não é a luta física, mas o despertar da consciência coletiva. O que os sentinelas mais temem não são armas ou rebeliões, mas a luz da verdade. Quando o homem compreender quem realmente é e romper com os paradigmas impostos, toda a estrutura de domínio ruirá como um castelo de cartas. Conclusão: a última guerra é espiritual. A história da humanidade sempre foi marcada por batalhas entre luz e trevas, verdade e engano, liberdade e escravidão. Os Sentinelas, aqueles que foram criados para guardar, tornaram-se senhores da prisão. Eles traíram seu propósito e buscaram ser deuses em lugar do Criador. Controlam a elite, dominam o sistema, manipulam o tempo e a realidade. Mas há um limite. As profecias antigas falam de um tempo em que os caídos seriam julgados e os homens despertariam para seu verdadeiro chamado. Estamos vivendo esse tempo. O controle é real, os símbolos estão por toda parte. As vozes das sombras continuam a sussurrar aos poderosos. Mas o eco da verdade está se espalhando. E como um clarim de guerra, ela desperta os que ainda dormem. A batalha não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. E os sentinelas sabem. Quando a luz brilha, as sombras desaparecem.